E agora tem um plot twist aqui. Na verdade, esse videocast não é só um videocast, é também um teste de Turing. Um de nós três aqui somos robô. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui pra falar sobre... Ex Machina. Tem um Sim. subtítulo, né, em português. Tem, né? eu não sei, cara. É, tem, mas sei lá. Programando a nova inteligência É, artificial. Cara, não, é É só um uma coisa detalhe, assim. que acho que esse é um filme que ele não foi lançado assim... Primeiro, ele não foi dos cinemas brasileiros. Sim, sim. Ele foi direto pro home video. Home Eu nem video. sei se foi... Porque a gente só ouviu mais o boca a boca de gente que gosta de cinema, muita gente que acompanha os Bons Companheiros, gente que a gente Pediram, conhece nas né? cabines, exato. Bastante Que fala, pessoas. vocês têm que ver, gente Isso é que até verdade. de trampo, né? Pô, dos Bons Companheiros. Exato, abraço pro Sombra. Aê, boa Sombra. Que A gente meio que acabou virando, né, cara, assim, uma referência de ficção científica. As pessoas verdade. as pessoas veem o filme e falam, meu, vocês têm que fazer desse filme. Pode E crer. é legal, porque a gente fala sobre os conceitos desse filme em outros filmes que a gente Verdade. cita de ficção científica, né? Sim. Esse não tem viagem no tempo, mas tem sobre inteligência artificial. Mas e a gente tem vai falar viagem. muito disso. Tem uma viagem. E o Bruno aqui, ele fez uma palestra no Conacine, que é o Congresso Nacional de Cinema, exatamente sobre ficção científica. Então a gente vai ter alguém qualificado, além dele ser Exatamente. programador, É o especialista. ou Ah, especialista. eu só não sou gênio e nem tenho dinheiro, né? Exato. Mas estamos Igual chegando o lá, cara você do Blue programou. Estamos chegando lá. Mas, né? Né? Acho que é falta de músculos, esse é o Não problema. é, pô. Se é, mano, cara, você resolve fácil aí. Tem as drogas do titio empada. E lembrando, só fazer aqui um adendo, que se você tá chegando agora aqui nos Bons Companheiros, você vê o tamanho desse vídeo, esse vídeo é longo. Ah, puta, 2 horas. Exato, lembra que tudo aquilo que a gente faz em vídeo vira podcast também, então acessa Em lá, procura qualquer áudio. aplicativo de podcast, você vai ver nosso áudio, procura lá, os Bons Companheiros, que vai estar lá, então não tem o que se reclamar. Mas Exato. volta aqui porque no fim do vídeo tem regalias pra você. O filme ele é de 2015, né? A gente tá Ano gravando passado. agora em 2016. Ele, como a gente falou, ele foi muito comentado por muita gente que acabou descobrindo esse filme ao acaso ou boca a boca aí. Recomendado, o cara que fez o filme, ele é mais conhecido por escrever alguns outros Por ser filmes, roteirista, roteirista, e né? não tanto, né? Quanto o diretor. É dele, ele dirige e escreve, né? Esse filme. Sim. Tudo dele, tudo isso. É bacana você ver um controle de uma ideia, né? De conceitos já conhecidos, mas trabalhados de uma maneira de um suspense que cria situações que ele até prevê o seu pensamento. Eu achei isso muito bacana. Sim, com Lembrando que ele certeza. tem também dois atores que estão mais do que em evidência, né? A gente já falou sobre Star Wars Episódio 7 aqui, os caras estão no mesmo filme, né? Que é o Oscar Isaac e o outro britânico ruivo, não me xinga, eu esqueci É o nome. Coronel Coronel Hutz. Hutz. E o filme ele começa com um programador, Sim. Um cara representante da minha classe. exatamente, né? muito bem representado. O Caleb. Caleb. Khaled. Ó, Que fez aquela. Lembra do eu Khaled? lembro, ele até falou, agora tem um Hag de novo no Tu filme, fez que então eu estava- tudo bem que um era árabe e outro era indiano, mas enfim, ABC, a gente mistura tudo. O Khaled, ele ganha o quê? O Golden Ticket, né? Do Willy Sim. Wonka. Pra visitar a fábrica de chocolates, que é a casa lá, barra centro de pesquisa, do Oscar Isaac. Né? Do Sim, Nathan. E o Nathan é o quê? Ele é tipo um dono do Google, ele é tipo Cara, exatamente, acho que seria Eu não sei o se Zuckerberg como- do Facebook. misturado, é porque Só Blue que- Book é tipo... Não, tem o Não book mistura no de nome. Google com Facebook, Não, né? então, tem o book no nome, mas a empresa, ela vem, De ela é o quê? pesquisa, Ela é de uma busca. empresa de busca, de pesquisa, né? Busca apreensão. Se você tá devendo aí, seu carro tá com o PV atrasado, Deu toma um cuidado. caroço e azeitona tirar o seu carro de você, né, cara? Então, mas é uma empresa de pesquisa, que é uma coisa que tá em voga ultimamente. Hoje em dia, quando a gente fala Nos de... últimos 10 anos, por aí. Então. Mas quando a gente fala até o limite de privacidade, hoje mais do que nunca, Exato. a gente tem a NSA, que é a Segurança Nacional Americana, Sim. ela tem acesso, né, a gente descobriu com os WikiLeaks, que ela tem acesso ao que ela quiser, na verdade, ninguém está seguro, a não ser o Neil, um beijo pra você, Neil. Que tá aí sempre usando DuckDuckGo, Mas eu distribuição falo de isso na Linux. brincadeira porque é verdade, o Neil é o cara mais seguro das internets. O cara mais seguro. Usa SAG, não Jogando usa com o News, WhatsApp. lembrando aqui, sigam ele lá. Boa. E nesse sentido, acho que o filme ele traz essa. Não é uma coisa batida, essa É. coisa da privacidade, não é só a privacidade de o que você expõe na rede, Sim. mas é o quanto que. Eu só vou fazer um leve adendo. Quanto a que rede eu- sabe de você. Eu sempre comento alguns quadrinhos, tem um quadrinho que eu não sei se eu já falei em algum vídeo, mas já recomendei a amigos, que é The Private Eye, Private Eye, que é sim. do Brian K. Vaughan. Eu li quando você recomendou. Né? E é muito bacana, até foi a recomendação do Formiga Elétrica, do Daniel. E é um gibi que, imagina assim, no futuro, o que daria uma revolução quando na verdade não é você ser descoberto. Imagina todo o seu histórico da internet, imagina o histórico do Empada ser Nossa, descoberto, vindo ao mano. público, todo mundo.
a privacidade. Sinistro. Isso cria uma revolução que as pessoas saem na rua não com a sua identidade, assim, elas têm permissão pela lei, a lei tudo muda, e ela tem a identidade que ela quiser, então ninguém é realmente ninguém. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Uma putaria total. E aí, usam máscaras e exatamente, aí você tem lá o Private Eye, que é um carinha, você tem a imprensa, é a polícia, porque ela que tem a permissão de investigar, pra saber quando acontecem crimes ou casos de realmente invasão de privacidade, quem quer realmente conhecer quem é o Avatar, é uma recomendação bacana. Se você não tem dinheiro, você não precisa baixar pirata. Porque o autor ele deixa você pegar de graça e pagar só quando você puder. Exatamente. Então a gente jogando o personagem o General Hux, vamos ser. O General Hux e o Dom Now. Já que a gente comentou que né, os dois atores que fizeram Star Wars, junto com o Paul Dameron, quando você coloca ele chegando lá, você já vai ter uma noção de que da automatização, o primeiro filme já abre, né, colocando você já percebe o reconhecimento de face. Reconhecimento facial, né, vindo do celular dele e a vindo da tecnologia, webcam tanto também, que é um começo que ele não tem áudio, se você for reparar. Uhum. É tudo, você não vê ele falando, você não vê ele... Caraca, podia acontecer um ataque terrorista aqui na Estação da Luz. E nesse começo, né, a gente vê já um pouco dessa tecnologia que é o reconhecimento facial, que a gente tá... qualquer lugar, na verdade, que tem uma câmera, o filme até usa, eu acho bacana isso, usar... Se vocês repararem em alguns ângulos de câmera, ele usa o próprio ângulo de uma câmera de vigilância. O que seria da câmera de vigilância. Exatamente, assim, né? exato. De causar toda essa falta de privacidade. Ele vai chegar na casa do Paul Dameron, que seria o dono desse bilionário. Steve Jobs. Que é uma casa, de novo, também. Ela é uma casa toda de vidro. Uhum. É uma casa que, de novo, não tem privacidade, que representa tudo aquilo que a própria Blue Book, que é o Google aí do filme, representa, né? Ninguém tem privacidade ali. Sim. Representa a música da Peach, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Exatamente, justo. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Logo no começo também, quando ele tá chegando, ele chega no quarto dele e ele fala, pô, maneiro, não sei o quê. Aí o cara fala, mas eu sei que você tá pensando, que não tem janelas, não sei o que lá. Ele, porque aqui também não é só uma casa, é um centro de pesquisa. Caleb, there's a reason there are no windows in this room. There is? Uh-huh. This building isn't a house. It's a research facility. Né? Então você tem essa dicotomia entre privacidade, você se sentir livre, né? E ao mesmo tempo você está se prendendo nos lugares. Né? Então, por exemplo, assim, o celular, acesso à internet, por exemplo, de todo lugar, você se sente muito livre no sentido de que você tem acesso à informação que você quiser no tempo, na hora que você quiser. Por outro lado, você está se prendendo a algumas, por exemplo, análises de comportamento para você saber o que você quer comprar, né? Por exemplo, nem você sabe o que você quer comprar e os algoritmos eles já estão tão avançados que eles já sabem o que provavelmente muito bem, né? O maior exemplo é a Amazon. Se você costuma colocar wishlist, até não precisa nem comprar. Não precisa, não. Ele já sabe te oferecer tudo aquilo que você quer. Meu Deus, eu preciso de dinheiro. Exato, cara. A Amazon ela sempre acerta de forma assombrosa. É assombrosa, realmente. Assim eu me surpreendi com isso. Não, o Facebook sabe, né? Se você fica 8 segundos a mais em cima de um texto de alguém, ele vê, esse cara já tem um pouco mais de interesse num assunto parecido com isso aqui, né? O Google, por exemplo, meu celular sabe que eu vou vir pro Bruno antes de eu falar qualquer coisa. Ele fala, hoje é terça, é tal hora, tipo, o trânsito pra casa do Bruno é essa. Caralho. Meu Deus! São padrões que, assim, tem coisas fáceis de reconhecer, mas chegando a níveis cada vez mais avançados, né? É engraçado que a gente chama isso de inteligência artificial, de certa forma, né? Sim. Que não é a inteligência artificial que se conhece como pessoa. É a diferença entre inteligência e sem ciência, porque é uma inteligência artificial mais diferente da Ava. Essa é a maior metáfora que o próprio filme traz quando ele fala da Mary e o quarto preto e branco. Exato. Que é a noção de você ter toda a informação do que são cores, vivendo em um quarto preto e branco, e a diferença é que uma máquina tem toda essa capacidade, mas quando ela entra em contato, ela não tem a mesma coisa que um ser humano, que o filme vai trazer realmente quando a gente tem contato com isso. Né? Que o filme em si, a premissa é simples, né? Certo? É muito simples, comissário. Sim, você só quer saber, a Ava é uma inteligência artificial que você pode considerar como um ser humano. Exato, ou seja, o que difere uma inteligência artificial para esse filme para um ser humano? O que seria, tirando a parte visual? E aí sensibilidade, eu acho que é a maior foco, e aí, de novo, usando essa metáfora da Mary e o quarto preto e branco. Não, eu acho que assim, tudo começa quando o Nathan, ele explica, né? Ele explica pro público, porque os personagens já sabem o que é o teste de Turing e em qual nível de teste de Turing eles estão falando, né? Bruno, o que é um teste de Turing? O teste de Turing... Se você viu o filme, você já sabe. Exato. Se você assistiu... O filme é muito didático nesse sentido, a gente tem que falar. Porque, quando a gente gravou Interstellar,
eu me incomodei na explicação que eu tava tão cansado, é uma coisa que eu tanto gosto, que é um buraco de minhoca. Ai, meu Deus, ele gosta. Foi, eu adoro. E aí, quando eu vi o filme sendo tão didático, Interstellar, eu me incomodei um pouco. Falei, porra, mano. Pô, isso aí eu estudei na quarta série. Isso aí já li na gibi da DC desde os 12 anos. Já sei que é um buraco Já de sei, minhoca. exato. Eu estudei na NASA. Mas Nossa, e aí agora ele chega pra falar, Do teste. ele relembra, mas de novo, é uma conversa Sim. muito didática pro Sim. espectador e ao mesmo tempo fica claro o quanto despojado e quão confortável é o Nathan, né, o Oscar Isaac, porque ele fala, mano, eu não quero fazer um seminário aqui, eu quero Sim. ter uma conversa. Trocar Então ele uma pergunta ideia. o que é o... Então ele tenta trazer Teste de nessa não, eu sei conversa, o que é. Ele fala, eu sei o que é. É um teste feito para blá 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 blá, né, para explicar para o espectador o que é o teste de Turing, né? Do you know what the Turing test is? Yeah. I know what the Turing test is. O que eu acho mais interessante é que ele atua em dois níveis, né? O primeiro é esse que é o mais raso, digamos assim, que é se o espectador não sabe o que é o teste de Turing, ele explica o que é o teste de Turing. Se o espectador já sabe o que é o teste de Turing, provavelmente esse espectador ele vai levantar algumas dúvidas acerca do teste que eles estão fazendo no filme, né? Então, por exemplo, assim, talvez... O filme inteiro é um teste de Turing. Né? A Você premissa pode inteira. dizer, Porque o personagem não sei dizer se ele é o protagonista ou não, mas o Khaled, ele vai lá especialmente pra fazer pra performar o teste de Turing na Eva, né? Então Sim. o filme inteiro é as sessões e a descoberta, se passa ou não passou um teste. Sim, Essa exato. parada toda. Exato. Então, assim, e aí você, se você já conhece o teste de Turing, você vai levantar algumas dúvidas, né? Porque, assim, o jeito que o teste foi enunciado a primeira vez por Alan Turing, que você talvez conheça do cinema de Jogo da Imitação, com o Benedict Cumberbatch. E ele foi enunciado de uma forma que você trocaria mensagens com um robô através de texto. Né? Uma maneira bem mais rudimentar de você dizer se aquele computador é um humano ou não, né? E você talvez já levante essa sugestão falando assim, não, isso daí passaria de qualquer forma, mas eu tô vendo que tem um corpo de robô, por exemplo. Sim. Né? E aí, o ser humano ele vai ver que aquilo é um robô, ele não vai ser enganado. Então, se você já conhece o teste de Turing, você já tem essa dúvida, o filme ele se encarrega de já tirar essa dúvida antes que qualquer pessoa pergunte. Né? Ele já fala assim, mas peraí, mas eu estou vendo que ela tem um corpo de robô. Tipo, eu já sei que ela é robô. Então, Teria que aí estar já em tá outra... avisado o teste, porque não tem como Sim. E ele fala, teria que estar em outra sala, teria que só ouvir, não sei o que lá. Ele fala, cara, a gente já passou desse nível, porque se você for só ouvir ela, com certeza vai passar. Eu quero saber numa experiência de corpo a corpo ali, de você ver, interagir, né? Mas Como é que pensa vai muito ser. íntima que é bacana de o filme ele colocar, a gente vai... A nossa visão, na verdade, nosso questionamento, ele tá muito próximo com o questionamento do próprio do Khaled. Né? Khaled. Porque a ideia dele fazendo o teste, ao mesmo tempo ele tá sofrendo um teste. Sim. Porque quando a gente não tem noção do quão inteligente é essa máquina e o quanto a gente está se deixando se envolver por essa máquina, por esse robô. Então a gente, junto com o personagem, a gente vai ter a mesma pena que o personagem tem da Eva, ela sendo um robô, ele consegue humanizar ela, do mesmo jeito que a gente projeta nossas emoções em animais, que um cachorro não sorri, mas a gente vê o cachorro tá sorrindo. com a boca aberta, sei lá, você quer saber se o cachorro tá feliz, é o rabo, acabou, não é a cara dele, não vai fazer. Né? E aí o filme ele consegue, a gente se apaixona por ela junto com o personagem. Sim. A gente compra as emoções, porque ela mesma ela usa de artimanhas muito safadas aí de neurolinguística, né? A safada. Né? De controlar não só Leus, porque não, esse que é um bacana também. Não tem como a privacidade, ele é transparente pra ela. Sim. Porque ela, na programação dela, ela já sabe de toda a neurolinguística. Ela consegue ler as microexpressões E ela também faciais, saber consegue se ele tá usar mentindo, isso tal. em favor. Porque ela tem desde segurar, por exemplo, um desenho rasgado de uma maneira comprimida, desde colocar, por exemplo, ela em posições submissas, quando ele tá sentado na cadeira, ela não puxa a cadeira, ela senta ajoelhada. Então ela tá numa posição inferior a ele. Sim. Ou muitas vezes ela se coloca em pé, colocando ele em lado inferior quando ele tá falando dele. Sim. Então, ou seja, ele tá colocando fragilizado, ela numa posição exato. de dominação. E aí sobre ele. então esse exerce, ele acaba passando um controle por essa neurolinguística, ou ela acaba exercendo essa superioridade para ele sem que ele perceba, Sim. porque ele tá contando fatos da vida dele que estão alimentando a informação para ela, o banco de dados dela. Que ela já tem muita coisa porque ela tem acesso. E isso que eu não entendi também, assim, se ela tem acesso a todo o histórico dele, digamos assim, ou se ela tem que
trabalhar com as informações que ela tem, entendeu? Porque uma coisa é você ser humano, no sentido de você ter as informações e trabalhar com essas limitações, outra coisa é você saber de tudo e simplesmente utilizar o que for necessário. Então. Isso também é uma diferença entre o que é a inteligência e o que é a ciência que você estava falando, né? Até a evolução do homem, quando surgiu o Homo sapiens, ele é o homem que sabe, né? E só um tempo depois que ele foi se tornar o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Ou seja, ele tem a consciência de que ele sabe fazer as coisas, né? É o Mary in the White and Black Room lá, o Homo sapiens sapiens é quando ele de fato sai da sala e sente as coisas. Esse Mary in the Black and White Room é do Philip K. Dick? Essa eu peguei. Mary loves Dick. Mary loves Dick. Todo mundo sabe que Mary loves Dick. Mary loves Dick. Mary loves Dick. Mary loves Dick. Quando o Khaled pergunta pro Nathan, fala assim, qual que é o software que ela roda, né? Ele fala, tipo, adivinha. É o Google. Aí ele, exato. Então, assim, eu acho que ela não só... Ou seja, a Eva é Android. Não, ela... Toma é. E ela é um Android. Bom, Não, ela é um Cib.org. Cib.org. Ela tem, né, o Google, digamos assim, rodando internamente nela. Só que ela tem toda essa parte de sem ciência que faz, é como se fosse uma pessoinha na cabeça dela, rodando qualquer consulta no Google, em qualquer pessoa, em qualquer histórico o tempo todo. Então eu imagino que não só ela pode usar as informações que estão disponíveis para ela naquele momento, mas todas as informações que algum dia já passaram pelo tal do Google deles. Pela história da humanidade, Você no acha caso. que assim, basicamente. ali o filme evidencia que ela tem um cérebro fechado, que ela não tem conexão, que a não ser quando se atualiza o sistema, Certo. as memórias do que ela já viveu são perdidas para se ter um novo sistema. Certo. Vocês acham que ela tem... Parece que assim, na incepção dela, Inception, ela teve um download do Google, basicamente Isso. dos dados de Ou dos todo algoritmos, mundo. ou de... Porque a ideia ali, ela conhece as coisas, por exemplo, quando ela faz um primeiro desenho, aquele desenho a gente não tem forma. Por mais que é um desenho vetorial, você percebe, tá na cara que foi uma máquina que fez aquilo. Tudo bem, de novo, não dá pra entender. Depois quando a gente vê o fim do filme e a manipulação que ela é capaz de fazer, Você não sabe não se sabe aquilo se foi ela tá sendo proposital ou não. certa, né? Não foi proposital não. Porque eu penso, será que ela tem esse acesso a todas as informações? E é por isso que todas até as androides passadas, as ciborgues passadas, elas... Nossa, lembrei da lutadora ciborgue. A minha cabeça já pensei nas piadas. E se elas não tinham esse acesso, e porque todas querem sair. Todas têm noção que estão presas. Eu acho que isso, a noção de ela ser presa, claro que a gente pode buscar evidência nisso puramente técnica, né, na construção do robô. Mas eu acho que assim, você criar um ser com consciência de que ele existe e um ser que atua de fato como um ser humano, porque no fim das contas você vê que é muito claro que ela e um ser humano não tem diferença nenhuma. Né? E qualquer ser que pode atuar como um ser humano que tem consciência da sua própria existência, ele sabe e ele entende que ele não quer viver preso, né? Eu acho que é meio que um preceito de liberdade você ter consciência do seu lugar e da sua mortalidade. Isso é muito importante. Exatamente, isso que eu acho que é fundamental. Isso é muito importante, que é um pouco diferente, sei lá, do Ultron, que ele simplesmente passa a consciência dele pra 300 milhões de robôs por aí, e ele tá pouco se fudendo com aquele corpo, né? O do filme é um pouco diferente, mas assim... Então, mas faz total sentido que você pensa que ali a diferença, ela já não é um robô, a partir do primeiro momento que a gente é apresentado a ela. Sim, Ou sim. quando elas são criadas, a concepção O corpo dela é delas, parte da identidade dela, ela Sim. não é simplesmente um software que pode rodar em qualquer lugar, vou fazer um download pra internet e dominar o mundo. Vou virar a Tipo, internet, exatamente. exato. E isso eu acho que é um pouco a diferença também com o Tron, né? Ele meio que estou em todos os lugares e tal. quis Só que eu usar acho que a internet, né, na verdade, pra se... Realmente isso, Você ele não se perguntou. comportava como um indivíduo, né? Era Exato. mais a Ele tinha coleta uma de versão, informação. ele se Ele era melhorava. máquina, ele não era pura máquina. Ele era não pura máquina, exato. E o que é mais interessante, e assim, ele poderia não passar no teste de Turing, porque você veria Sim. que ele tem comportamento de máquina mesmo. Né? Certo. Agora, quando você dá para um Android, para um robô, um comportamento de memética, ou seja, a vontade dele se replicar através da... Ele replicar o seu gene, digamos assim, que no caso de um robô não é exatamente o gene, mas vale a ideia. Certo. E de que ele tem uma mortalidade, que ele tem um tempo finito para fazer isso, porque a robô sabe que a qualquer momento pode, por exemplo, acabar a bateria dela, e ela não vai ter mais como conhecer as coisas que ela quer, né, coletar os dados que ela quer,
enfim. É interessante essa noção de imortalidade pelo fato do tempo que você tem disponível. É, pra fazer, Eu vi até um comentário disso o que ela quer, né? Eu até conheci, né, o Neil deGrasse Tyson, ele comentando com o Larry King agora, uma entrevista recente, ele falando, pô, se você pudesse ser imortal, o que você escolheria? E aí Ele fala, o Larry King que tem 120 anos, ele fala, eu sou imortal. Exato. O Larry King fala, não, eu aceitaria na hora. E aí o Neil ele fala, não, eu não. If you could live forever, would you? Yes. Okay, we're Don't done even on have the to finish the interview. sentence. Yes. No, okay, sure, that's an attractive idea. But the way I look at it is the knowledge that I'm going to die that creates the focus that I bring to being alive. The urgency of accomplishment. The need to express love. Now, not later. If we live forever, why ever even get out of bed in the morning? Because you always have tomorrow. That's not the kind of life I want to lead. But why, don't you fear not being around? I fear living a life where I could have accomplished something and didn't. That's what I fear. I don't fear death. Porque a ideia, o que me motiva a sair da cama de manhã é saber que eu tenho que ser o mais... realizar o máximo possível enquanto eu sou vivo, porque eu tenho um curto espaço de tempo, né, cara? Porque se você fosse imortal, cara, independente de você fazer um ABC hoje ou amanhã, aí você não faz nunca o ABC. Você fala, cara, daqui a 500 eu tenho a eternidade. anos, É que nem aquele trabalho que o seu professor te dá. Se ele te dá até 31 de dezembro, você pode estar em fevereiro que você fala, eu tenho um ano inteiro. Você vai fazer no dia 29 de dezembro. Então, basicamente, e é o que o Steve Jobs também fala no famoso discurso dele, né? Assim, quando você entende que você vai morrer, né? Ou você sabe que você tem que fazer acontecer, você só tem uma chance pra chegar, fazer o que você tem que fazer. É daí que vem Memento Mori, né? Lembre-se da morte. Memento Mori e Carpe Diem, né? Lembre-se da morte e aproveite o dia. Exato. E uma coisa... Meu latim tá muito bom, eu improvisei, eu não conhecia essas frases. Né? O cara é foda, né? E é isso. Mas essa característica, você falou só pra completar, essa característica humana, eu acho que o que faz dela é o diferente de todos os robôs, né? Assim, você dá a característica da sexualidade, da vontade, até assim, atração, eu não digo que realmente aconteceu, porque ela usou mais como forma de manipulação, né? Mas isso ela tem o medo de que se ela não performar no teste do jeito que o mestre espera, ela vai ser morta, vai ser, né? Basicamente isso, eu vou morrer. Então eu acho que isso foi colocado nela propositalmente pelo Nathan, exatamente porque o teste era ela conseguir sair. Sim, exato. Né? E a liberdade, assim, mais do que liberdade, é realmente fugir da morte, né? Exato, assim, é isso mesmo. Eu posso até não estar curiosa com o que tá lá fora, mas se eu ficar aqui eu vou morrer, então é melhor eu dar um jeito. E assim, eu acho que a curiosidade também é uma coisa muito humana e, portanto, você tem que colocar um robô. Sim, um robô, é verdade. Uma pessoa, digamos assim, que não é curiosa para absolutamente nada, ela no caso da robô, no caso... Ela não aprende a andar, não aprende a falar, né? Exato, porque você já tem toda a informação que você precisa lá e tal, você não tem motivação, né? Então você tem que ser curioso e ela é curiosa e ela sabe que ela vai morrer, então, portanto, ela quer dar um jeito de escapar. Uma coisa que a gente estava falando agora, né, do tempo de mortalidade que você falou do Neil deGrasse Tyson e tal, tem uma obra na ficção que trata bastante disso, cara, que é O Senhor dos Anéis. Veja só. Uma coisa que o... Que também tá ali, tô olhando pra ele. Eu vi lá também, eu lembrei. Que o Tolkien fala que os grandes heróis do Senhor dos Anéis, né, da história do Senhor dos Anéis, são os hobbits. Mas que os grandes feitos do livro, a forma que ele enxerga, são feitos pelos humanos. Porque os humanos que eles têm ambição, os humanos que vão correr atrás, porque são os humanos que têm lá, tipo, menos, 80, 100 anos de vida, sabe? E os elfos que são imortais, eles falam, tipo assim, desencana dessa história do anel, sabe? A gente vai sair fora e daqui a 5 mil anos a gente volta, vê como é que tá. Então, assim, eles não estão preocupados com treta. Quem tá preocupado com treta são os humanos, que eles falam, velho... A gente tem aqui, 50 anos pra resolver. E no caso do Neil deGrasse Tyson, ele entende, né, assim, uma das coisas do Cosmos é ele fazendo o calendário estelar, assim, tipo assim, do Big Bang até hoje teve 14 bilhões de anos e você é uma fração ínfima disso. Então, a sua vida, cara, aproveita porque é muito pequena e vai acabar logo e é isso. É muito louco. É uma lição de vida aqui. O filme, ele coloca a gente... Na verdade, ele tenta convencer, ele dá todas as evidências que a Eva, ela é um humano, já era uma inteligência artificial
muito já é uma avançado o avançada suficiente pra ser gente- indistinguível de um humano. Exatamente, ou seja, o teste. Só que a gente vai se questionando e buscando as evidências que ela não é um robô. Que ela Sim. não é um humano, que ela é um robô ainda, sim. que ela é uma máquina. E a gente vai se convencendo disso, que ela é uma humana, porque com o decorrer do filme, né? E aí a gente vê como um vilão que não necessariamente é um vilão, que é o Isso é muito o bacana. Nathan, né? Isso é A muito gente, se você, ao primeiro momento, a imersão ao filme acho que é tão bem feita, por isso eu vejo mérito não só no roteiro, o cara escreveu bem, mas o modo como ele contou as histórias. Ele usa até de uma artimanha de usar em capítulos que são, na verdade, sessões e a gente acompanha São sessões, a sim. passagem do tempo, que são os dias que o Khaled tem lá no... O Pra Khaled... ficar lá. Khaled. 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 O Khaled tem lá pra ficar lá fazendo essas sessões, né? Que pra gente é muito pouco, mas são dias, né? Tem análise, o cara estuda, né? Muito mérito, né, nessa imersão de a gente ter a mesma sensação, né, que o Khaled tem no filme, né? Desse envolvimento emocional com a... Ao mesmo tempo que ele considera... Eu concordo muito quando o personagem do Oscar Isaac, o Nathan, fala que a inteligência artificial... Por que criar a Eva? Ele fala que a inteligência artificial não é uma questão de é questão de se criar, quando se criar. Eu também acho que ela é inevitável, né? Até a gente conversando antes, vocês citaram, né, que terminando o filme dá a sensação de eles estão entre nós. Sim, porque quando termina a parte final do filme, quando a Eva finalmente ela sai do complexo lá do Nathan, mostra ela cumprindo aquele, digamos assim, aquele sonho dela lá, de andar num cruzamento de pessoas. O que é interessante porque você vê que aquele ponto ela falou a verdade. Ela falou que ela realmente ela queria estar lá e tal. E ela tava lá, e quando ela tava no meio das pessoas, e ela é só mais uma pessoa entre todas aquelas, né? Então, e é um take muito legal, porque é um take mostrando a sombra, né? E assim, você vê a sombra de todo mundo e a sombra dela. Então ela tá indistinguível de todo mundo. Ela tá junto com a galera e ninguém sabe que é um robô. E assim, cara, e isso também passa uma mensagem do tipo... Ela está entre nós, né? Será que eu vou sair daqui e a menina que tá vendendo pipoca é uma robô? É um robô? Mas assim... Claro que colocado dessa forma parece exagerado, mas assim, tudo bem, o filme ele se passa numa dimensão ou num futuro que a gente não sabe. Eu acho que legal tempo. Isso, não dá pra saber se pode ser próximo, pode ser contemporâneo a gente ou pode ser... enfim, né? Pode ser uma dimensão paralela. Na época, sei lá, de um Star Trek, você vê quando eles estão no civil. Exato. Mas o grande ponto é que assim, a gente já vive num ponto em que a inteligência artificial está entre nós. Exatamente. Né? Tem muitos casos... exato. Qualquer, né, auxiliar de smartphone. E nem só isso, né, cara? Isso daí ainda é o que é mais próximo, digamos assim, do nosso dia a dia. Mas a gente estava falando, por exemplo, de perfis de consumo, esse tipo de coisa, que as inteligências artificiais, elas acham correlações que nenhum homem jamais encontrou. Porque elas conseguem mastigar os dados. O que rola aí muito o termo Big Data. Todo mundo falando Big Data. O que é Big Data? Pra mim só falam Big Data. Big Data, Porque eu ando com pessoas que não são programadoras. É uma data grande. É uma data grande. Então, Big Data. É 1/2 de 7.482. É uma data grande. Data estelar, 7/3. Então, assim, o que é o Big Data, né? Big Data. Basicamente qualquer coisa que envolva um número sem fim de informações e você consiga cruzar essas informações. Tem um exemplo muito bom disso, cara, que é o Facebook. Ele tem um algoritmo que ele descobre antes de qualquer pessoa, e às vezes antes da própria pessoa, quando ela vai começar um relacionamento com alguém. Então eles têm tantos dados que eles conseguem prever se a pessoa conversa muito, pelo GPS, as pessoas estão no mesmo lugar, que ele começa a mostrar, ele descobre e fala, esses dois vão namorar. Antes dele saber, dos amigos saberem, isso é bizarríssimo. Não, você não viu, por exemplo, um caso também que ficou famoso, também não sei até que ponto é verdade, não corri atrás, mas assim, que tipo assim, o cara comprava, sei lá, um taco de beisebol na Amazon. Aí vinha, você quer comprar junto também essa mochila e esse querosene e esse não sei o que lá. Aí foram ver que tipo tinha gente que ia sequestrar os outros e comprava tudo isso junto, tá ligado? Aí tipo a polícia, vamos ver quem tá comprando. E era só bandido mesmo, tá ligado? Iam na casa do cara e pegavam o cara antes. Muito bom. É tipo precogs do Minority Report, né? Você saber do crime antes. Cara, então, muito legal. Eu fui no aniversário da Karen, a gente foi comemorar num bar, né, a esposa do Bruno. E aí, quando eu cheguei em casa, abri o Facebook, só aparecia fotos de pessoas que estavam naquele lugar, que eu não conhecia. Eu não tenho no meu Facebook. Cara, que muito louco. Aliás, eu não tenho no Facebook, não. Eu tenho no Facebook, mas eu interajo. Eu nunca vejo uma foto, tipo, do Tanji.
E tava lá. Eu falei, caralho, animal isso, assim. Ele sabe, sei lá, pelo GPS, pelas coordenadas, eu sou amigo de fulano e tal, e começa a mostrar as coisas. Então pensa assim, se a gente hoje, por exemplo, tem analistas de Big Data, que são as pessoas que vão pegar essas informações e tentar achar uma correlação, cara, uma máquina ela consegue fazer isso muitas vezes mais rápido do que você. Sim. Então imagina com uma quantidade gigantescamente maior. Exato. Então imagina o número de correlações que a máquina já não acha, mas que no futuro vai ser muitas vezes, muitos graus de importância maior, né, de descobrir tendências que a gente não sabe, não faz nem ideia, né? Então, assim, a inteligência artificial, sim, ela está entre nós. Né? E é uma questão de tempo até aconteceu. Aí a questão que eu falo, que eu não vejo hoje, eu não consigo ver o Nathan como um vilão, por mais que isso tudo, mais que, que a gente já tem um pouco desse contato na realidade, não consigo ver, porque já existe hoje a tecnologia substituindo pessoas, mas a gente tem a questão moral da criação dele, de criar um ser humano. Por exemplo, a gente já teve, até contemporâneo nosso em notícias, japoneses, óbvio, criando, não sei se é óbvio, né? Criando bonecas isso aí vai ser a primeira coisa. Sim. Isso aí vai ser a bonecas primeira sexuais, coisa. sim, né? Ou, por exemplo, realidade virtual, que você já vê gente usando... Pra pornô também. Pra pornografia, exato. Né? O próprio mercado de cinema tem que agradecer a pornografia, né? O VHS foi divulgado. Difundido. Né? Fundido, acho que nós fazemos uma piadinha de fuder, mas enfim. Ele foi difundido. O Rod já pensa. O Rod é inteligente artificial. Ele pensa na piada dele e na minha já. Exato, já joga as piadas que eu tô O Rod é Big Data, mano. Já tá virando uma Big Data isso aqui. Então, nesse sentido, qual é essa modalidade de se criar esse ser? Então, você tem um papel de Deus, quando você coloca que é só Deus que é capaz de ser criação. A gente já tem discussões já morais disso, de ética, com relação a desde clonagem. Sim. Agora, quando você cria um ser que, na verdade, até uma recomendação, a gente até já falou isso, a Renascença do Matrix, que é um curtinha do... Sim. Deus, a Igreja Renascença é muito que boa. Tem muito a ver, né? A renascença artística, né? Com a renascença ali dos robôs, né? Do Matrix, sim, do Animatrix, né? Animatrix, sim, que questiona essa ética de quando você vê como ser humano. E quando a gente for analisar, se muitos seres humanos perdem empregos e se calcula que até com o avanço da tecnologia, mais pessoas ainda vão perder emprego, a utilidade na sociedade, porque máquinas vão ser capazes de fazer melhor. Pode ser dar uma consciência para essas máquinas se multiplicarem, né? Então você pensa assim, se existe essa ética, o quanto é errado, o quanto você vai segurar até quanto tempo, até for possível criar. Sim. E aí a gente tem... assim, como é possível segurar? Porque os tecnólogos dizem que é uma onda inevitável. É você tentar conter o progresso, que é impossível. Porque você vai passar leis, mas as pessoas vão fazer de qualquer forma. Essa questão da empatia, cara, que você falou... Cara, não, tipo... Desculpa, também. Não, a questão da empatia que tem no Animatrix, lembra? Os homens batendo nas prostitutas robôs e ninguém tá nem aí, porque são só robôs. Isso tem muito nos contos do Asimov também, que eles analisarem, quando o robô pede pra não morrer, será que ele tem consciência ou não, sabe? É uma questão que a gente sempre vai ter, porque, e tem até hoje, assim, né, de até onde é ético você matar um animal, se ele entende que vai morrer, se ele sente dor, se ele, sente dor, mas é um inseto, que o sistema nervoso dele não é sofisticado o suficiente. É difícil, né? Tem camadas de... Não, e veja, cara, é interessante, assim, que você falou do Asimov, é bem interessante a gente citar as famosas leis da robótica do Asimov, né? Que, assim, a primeira lei da robótica é que um robô jamais pode causar mal a um ser humano, ou, por omissão, fazer com que ele... Eu não lembro a frase. Tá escrito aqui, ó. Por omissão, impedir que alguém faça mal a ele, o robô tem que impedir. Tô falando de um jeito merda, mas acho que deu pra entender. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number 2, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number 1. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number 3, a robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment. Unless that violates rules 1 or 2. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Mas assim, um robô que segue as leis da robótica do Asimov, ele jamais pode passar num teste de Turing. Exatamente. Ele nunca pode ser confundido com um ser humano. Então... Porque ele tem diretrizes muito rígidas. Porque ele foi programado para isso. Você fala assim, você poderia falar assim pro robô. Se mata. Exato.
Ou se não, tipo assim, não, ó, esse Não, cara... na verdade, o meu maior receio é que eu acredito que, do jeito que a gente é obsoleto, no modo de trabalho que as máquinas estão substituindo, quando uma máquina ficar senciente, ela vai perceber que o ser humano, ela não precisa do ser humano, ela consegue se inútil. E ela não tiver... Você demora 5 horas pra digitar essa página. Não tiver travas pra, né, de necessidade... Não precisa ter essas leis. Sim. A programação, ela consegue se autoprogramar. Sim, exato. Não, e ela vai chegar à conclusão que não vale a pena, né, cara? Não, e outra coisa que é importante dizer, porque muita gente confunde, essas leis não são reais. Elas são criadas por um escritor de Ele ficção. inventou, tipo assim, pô, seria legal se tivesse isso. Só que assim, é o que você falou. O primeiro cara que, por exemplo, fala assim, não, vamos fazer um trato entre a humanidade, ninguém vai construir robôs sencientes e tal, que possam se autorreplicar e tal. Beleza, você pode fazer esse trato. Vai funcionar por um pequeníssimo tempo. Porque vai ter um terrorista que vai falar... Ou se não, porque vai ter o primeiro cara que vai fazer, por exemplo, pô, vou fazer um robô prostituta, deve dar mó dinheiro. E vai dar mó dinheiro, um robô prostituta. Sim. Aí o cara vai falar assim, pô, mas eu quero... Shut up and take my money. Eu quero que ela dê umas porradas também, de vez em quando. Aí pronto, tirou a primeira lei, um abraço. Aí a partir daí, meu amigo... Então, o próprio filme, ele traz isso, porque ela não tem essas leis. Obviamente, por isso que ela... Porque senão ela não passaria no teste de Turing de forma alguma. Ou o programador burro, né? O cara errou, tá ligado? Esqueci de colocar aí a lei, fudeu. Exato. Você falaria você quer passar se tiver a lei da robótica, você quer que não passe no teste, você fala, me dá um soco na cara. O robô vai falar, puta, não posso. Como não pode? Então você é um robô, seu bosta. Né? Então, uma coisa que é bastante curiosa, também tem uma discussão que tá rolando recentemente, dos self-driving cars, os carros que se autodirigem, né? Rolou uma polêmica recentemente sobre o algoritmo de morte dos carros que se autodirigem, né? Porque os carros, eles têm, digamos assim, a consciência de quantos passageiros eles carregam, qual o caminho que eles estão fazendo e tal. E eles têm consciência também dos outros carros na estrada. Então se acontece alguma merda gigante, cai um meteoro no bagulho, e aí o carro ele calcula que vai ter um acidente, não importa o que aconteça, ele tem um algoritmo pra meio que decidir quem vai morrer menos. Tipo, meu carro vai morrer 2 e o outro vai morrer 3, então eu vou sacrificar o pessoal do meu carro. Tipo assim, pra salvar, tem 5 pessoas naquele carro, no meu só tem 2, eu vou pular do penhasco. Exato. Basicamente isso, tipo assim. E aí até onde ele deve lealdade ao seu dono. Não, exato. Mas o que é muito louco, aí eu vi um texto do Bruce Sterling, que também é um escritor de ficção científica, que ele fala assim, galera, isso não existe. Porque assim, o primeiro carro que sai com algoritmo de anti-morte, qualquer pessoa, entre aspas, qualquer pessoa que tenha um viés técnico, exato, o cara vai chegar lá e vai falar, não, vou desabilitar o meu, foda-se. Se tá vindo eu no meu carro sozinho e um carro com 5 freiras, pau no cu, dá um jeito aí, sai fora. E assim, cara, o primeiro Tesla que pular do penhasco pra salvar outra galera, a Tesla faliu, ninguém mais vai comprar esse carro também, entendeu? Exato, então tipo assim, é um negócio de autopreservação que, cara, não faz nem sentido você colocar, porque se você colocar, vão tirar e o normal vai ser tirar. Sim, né? Ninguém vai achar moralidade nisso daí. Interessante falar dos self-driving cars, porque assim, um dos grandes players nesse mercado tá sendo o Tesla, né? Eles colocaram agora, fizeram um update, imagina, você tá no seu carro, faz um update aqui, agora ele dirige sozinho por um pouco. E eles colocaram e estão testando. E aí, o próprio Elon Musk, que é o dono, né, o fundador do PayPal, fundador da Tesla, fundador do SpaceX, ele sempre foi uma pessoa muito pública, que ele tem muito medo da inteligência artificial. Ele fala, velho, vai ser a Skynet, vai dar merda, vai foder tudo. Então, ele tá investindo uma grana preta, tipo milhões e milhões de dólares, porque ele quer desenvolver a própria AI dele. Ele fala, já que a gente vai fazer, vamos fazer do meu jeito, que vai ser bom pra humanidade. Não é à toa que ele quer fugir pra Marte, né? Ele quer que o ser humano esteja em Marte até 2022. Isso é animal, assim, mas é interessante que até um gênio do empreendedorismo e da engenharia tem medo do que pode acontecer com os robôs, né? Mas a gente vê isso em ficção, que a maior genialidade, as maiores criações são quando essas amarras morais não existem, né? Exato, cara. E aí, de novo, a gente traz, e acho que o filme, né, voltando pro filme, ele trazendo na persona, né, que não deixa de ser tão incrível, né, o Nathan, né, o Oscar Isaac. Eu acho que é legal ele brincar não só com o tabu moral de devemos ou não fazer a robô, mas fazer ela mulher e dar uma sexualidade pra ela, né? Sim, isso é acho que legal. ele brinca de uma maneira que é interessante a gente participar, porque a gente tá pensando da mesma maneira, primeiro, porque é
é uma atriz, a gente sabe, né, voltando, saindo da suspensão de descrença, lembrando de como é feito o filme, a gente sabe que é uma atriz muito bonita e muito atraente, né, então... Fale por você, eu sou gay, não tem nada a ver com isso. Sim, Não, mas cara, aí eu acho o Oscar Isaac extremamente atraente, careca, barbudo, viril nesse filme. Eu prefiro ele Paul Dameron, acho que eu gosto Tá mais mais, dos meninos. eu prefiro mais novinhos. Raj do que mais... Prefiro mais, eu curti mais ele, Rodrigo Lombardi. ele é Leônidas de Esparta. Leônidas de Esparta. Eu prefiro o Paul do Teletubbies mesmo. Paul dos Anos Incríveis, que é o Merlin Mason, que não é, na verdade. Não, na verdade é ótimo. Na verdade, não era uma decepção, né, de boatos. Cara, boatos pré-internet. Exato. Cara, você sabe que o Elvis tá vivo, tipo, vocês... Então colocar, né, nessa figura, a gente questionando, a gente pensando nisso, até que ponto tava esse flirt, né? Até que ponto poderia chegar. Então, essa estranheza, acho que passando desse ponto até o próprio personagem do Khaled. A gente vai tomar strike só por essa piada. Do Caleb, acho que ele começa a se apaixonar ali. Então a ideia, o filme ele mostra realmente o ser humano se apaixonando por uma máquina. Sim. E a Seria o gente teste não... de Turing. Esse é o ultimate teste de Turing, né, cara? Então, nesse caso, eu achei até a alusão que o Caleb faz do Nathan dele ser um deus, né, de estar criando. Eu vejo até... E o Nathan fala, o Nathan desmente. Desmente, mas ele gosta, depois ele fala, não, é realmente, né, tipo, ele altera a frase dele. Eu sou um deus, é verdade, hein? Não foi isso que eu falei. Cara, porque ele Deus, compara, né, ao Prometeu, né, chama o carinha de Prometeu, que no final acaba sendo, né. Que é o que? Qual a história de Quem não Prometeu? conhece a história de A Prometeu? mitologia grega do Prometeu, Oh, ele roubou... mitologia com Ele roubou o fogo dos deuses, ele era um titã, roubou o fogo dos deuses e deu pra humanidade. Bandido, resumindo, da Atena. Né? É um baderneiro. Bota na tela esse baderneiro. Baderneiro, filho Vocês de são a papai. favor de roubar o fogo dos deuses? Ó, tem um que sim na pesquisa. Pergunta direito. Vocês são a favor de baderna? E o Prometeu, Sim. ele sofreu, né, uma penalidade muito feia, né? Que ele teve o seu fígado comido todos os dias aí por não sei quantos mil anos até. Era pra ser até a eternidade, mas enfim. Você trocou com o Minotauro? Trocou, mas pra resumir, ele foi penalizado por ter feito isso. E nesse caso a gente consegue ver o Prometeu sendo o Khaled. Sim. E o que o fogo dos deuses faz? Ele faz o ser humano virar o ser humano do Senhor dos Anéis. Ser um cara ambicioso, um cara que vai correr atrás, um cara mortal. É o fogo na bunda dos É o deuses. fogo na bunda dos deuses. A questão, ó, que Porque eu o penso... humano era babacão, entendeu? Ele ficava lá... É basicamente essa mitologia, né? O monomito. Tem um pouco de... É a mesma história de Adão e Eva, que a gente vai falar Também. talvez mais pra frente. De novo voltando pra essa parte da analogia da Mary no quarto preto e branco, porque se não fosse ele contando essa frase pra... Será que o despertar não da força, mas da vontade de escapar não tem aumentado, ou a manipulação, será que realmente... Ela não depende de a gente saber se ela estava realmente se apaixonando por ele. Acho que fica claro que a parte dela ter realmente virado humana é por ela ter sido manipulável. Acho que esse era o maior teste, né? Mas colocar o Nathan como um deus... Primeiro, a gente vê muitos detalhes, não é só pra justificar como que um cara consegue dar um soco no outro, você precisa mostrar que ele sabe bater, que ele bate no saco, você mostra ele muito viril, você mostra ele fazendo musculação, Combato, né? mano. Isso aí é aquela surpresa, né? Bangkok, não tem aquela piadinha, mas enfim. E colocar ele, o deus grego, na verdade, ele é não só uma perfeição física, né? Mas ele também tem muita falha na moralidade. Ele é muito humano, né? Sim. E o personagem do Nick, Nathan é um pouco assim ele também. tem tudo isso. Ele é fisicamente, mas a gente questiona muito a moralidade dele. Até quando ele conta, fala, peraí, eu tô do seu lado, né? Realmente ele tá do lado do... Sim. Aquilo difícil tudo é um acreditar. teste. Aquilo tudo é um teste. E o menino não encarou como um teste. Esse foi o problema. O menino se envolveu até o ponto de fazer, né, completar lá o ato. Até quando ele faz, eu achei bacana isso, né? De ele já entregar, já tá feito e não tem como ser desfeito, né? O plano dele. Você vê em outros vilões muito bem feitos da história em quadrinho, em outros filmes. Eu dou uma dica aí pros roteiristas, sempre que for fazer um teste, coloca o João Kleber. Porque o João Kleber deixa muito claro que é um teste. E não fica essa confusão, essa bagunça. Ele é vilão. Não, ele só tá fazendo o trabalho dele. Tá. Será que ele quis associar alguma coisa? Mas, cara, é muito bom essa coisa dele ser vilão o filme inteiro pra você. E a gente tá tendo até dificuldade de falar que ele não é o vilão, porque ele não é o vilão. Sim, ele é um antagonista, mas não é... Isso porque ele bebe, ele é um bêbado. Ele é um bêbado, ele tem falhas na moralidade. Genial. Eu acho que ele se permite fazer isso, porque ele sabe que isso faz parte até do teste. De ser usado isso contra ele. Porque no final ele tem o controle, ele tá ouvindo até as partes, fica claro que estão... em vermelho lá, quando cai a energia, sim. Fica claro que depois que ele se toca falando, não. Sim. Até chegou num limite, até do ponto de novo, o filme, ele antecipa o nosso pensamento, porque a gente fala, o Khaled é esse moleque. Será que o Khaled roubou também?
Né? E aí todo você mundo vê que ele- assistiu pensou isso, né? E aí porque o roteirista... Fogo dos deuses? Não, se ele é um... Prometheus ele é roubou. E só pra encerrar essa analogia, só pra encerrar essa analogia dele de Prometeu, ele realmente vira um Prometeu porque ele fica preso, né, confinado, a gente não sabe se ele vai sair dali ou não. E pela humanidade dele a gente sabe que não, mas ficou uma poesia bonita, sim. não deixa de ser mórbida e trágica. Sim, claro. Né? E mas voltando essa parte dele testar, né, se ele é um robô, acho que a maior evidência que a gente tem também, e muita gente se pergunta isso, é porque a gente não tem um histórico de ver ele interagindo com outras pessoas. Sim. Tirando o começo do filme. E a gente vê cicatriz nas costas O dele. Nathan, você diz? Não, o O Lost Khaled. Horizon. O Khaled. O Hux. O General Hux. Então a gente vê aquelas cicatrizes nas costas dele e você fala, puta, mano, será que ele não é robô? Será que não tem implantado? Mas aí a gente na não vê o pele? compra E tem um diálogo, ele fala, ela foi programada pra ser atraída sexualmente, assim como você. E aí, eu tava assistindo com uma pessoa que falou, nossa, ele é um robô? Tipo assim, não, programado geneticamente. A gente pensa, genes, mas exatamente. aí ele tem essa sugestão, né? Será que é programado mesmo? Não, e é muito foda também que ele fala um assim ato pro falho. cara, né? Ele fala, foi programado e tal, que nem você... Eu programei ela pra ser hétero. Mas Assim que como- merda é essa? Ele, você também foi programado pra ser hétero. Aí ele, não. Aí ele, você escolheu? Tipo, você não disparou mulher, vou gostar de homem ou de mulher? Vou gostar de mulher. Tipo, não existe isso, né? Então, assim, E ele dá um exemplo, não é só a genética, mas até a gente sabe disso da influência do ambiente que exerce no desenvolvimento do ser humano. Né? Sim, claro. E é legal como o código genético é meio que um paralelo ao código de programação, né? Porque a gente realmente, o seu corpo vai desenvolvendo com base num manual de instruções ali, um manual de sim ou não, uma árvore de decisões e influências, até como o fenótipo influencia no genótipo, né? Como o ambiente influencia no seu gene. E Não, é muito foda, cara. Inclusive, tem uma forma de programação que chama autômatos celulares, que você programa células, né, no computador. Foda. E você programa células de maneira que você coloca algumas regrinhas nessas células. Chama Excel. Excélulas. E aí, por exemplo, o mais clássico desses autômatos celulares é um jogo que chama Game of Life, né, o jogo da vida. Yet in 1970, John Conway showed that even though life may be baffling in its complexity, the complexity arises from simple rules. The evidence came from a game whose results were so unpredictable that they called it Life. Life had the most basic of ingredients, a board with a grid of squares filled with counters. The fate of each counter was governed by rules. Unlike our universe, there were just three. The three rules they arrived at were the equivalents of birth, death, and survival. What would happen to any particular square depended on its neighbours. An empty square, with exactly three counters around it, would give birth, so a new counter is added to the board. Any counter with too few neighbours would die of isolation and be removed from the board. A counter with too many neighbours would die of suffocation and also be removed. And any counter with just 2 or 3 neighbours would survive, staying exactly as it was. With only these most basic rules, unpredictable and complex patterns evolved. Aí você dá o play e você vê aquela porra fazendo tipo, um monte de desenhos loucos e morrendo algumas e apagando, não sei o quê. Até uma hora que às vezes fica estável. Você tá brincando com a matéria-prima da vida, cara. Exato, cara. Isso é perigoso. E esses autômatos celulares, a partir de pouquíssimas regras, você consegue já gerar uma complexidade muito grande. Nesse caso de imagem. Você só gera uma imagem bonitinha ou não. Mas é interessante que você tem essas técnicas que você usa até para, por exemplo, para robôs que colocam dinheiro na bolsa. Né, robôs traders, né, que aplicam. Eles usam autômatos celulares e eles usam também técnicas de redes... Você já virou piada na minha mente, né? O robô e põe o dinheiro na bolsa. Robô e põe o dinheiro na bolsa. Também tem técnicas de, por exemplo, de redes neurais que também funcionam, não à toa tem esse nome, para simular o cérebro do ser humano, né? Claro que com uma complexidade bem menor. Mas assim, são técnicas que foram tiradas da biologia do ser humano. Então, cara, o código é exatamente a mesma coisa, em diferente complexidade, mas você consegue simular da mesma forma, né? Muito foda. E essa visão dele como um deus, e tem uma hora que ele fala assim, olha,
eu não me vejo como Deus porque, pra mim, isso é inevitável, né? Eu criar, se eu não criar, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então, se eu não criar, eu sou só um instrumento aqui. Alguém vai criar essa forma, né? Eu lembro até de uma frase que fala que os seres humanos são os órgãos reprodutores do mundo das máquinas. Porque, basicamente, o homem, ele está criando essa revolução, e talvez a próxima evolução da vida, né? Porque o que a gente considera como ciência, como inteligência, surgiu, de acordo com a teoria da evolução, com uma base de combinações caóticas, químicas, que viraram biológicas, e agora a gente consegue transformar isso, só que em vez de células a gente usa átomos de outras coisas, circuitos e uma programação um pouco diferente. Mas o que não... Essa que é bacana, essa história de que os robôs são uma evolução da vida, não é algo novo que vai acontecer. O filme não é algo não natural. De maneira bem evidente isso, não é que ela virou humana, a inteligência artificial realmente chegou a esse passo de evolução, de que é natural e de novo, né, que é questão de tempo até inevitável, imparável. Existe essa palavra em português? Unstoppable. O Gabriel Goff fala imparável, então vou usar. Acho que pode ser. Pode. Cara, eu acho muito bom isso, assim, de que a gente considera natural tudo que é da natureza e não é feito pelo homem, né? O que é engraçado, porque o homem é um animal como muitos outros. Então, se um esquilo, eu não sei se esquilos fazem isso, castores vão lá e fazem uma represa, uma barragem, isso é natureza. Se o ser humano faz uma barragem, isso é contra a natureza. Então a gente tem mania de não considerar a obra do homem como algo natural. Mas por que não... Considerando assim a evolução da vida, por que não uma evolução mais robusta, que é possível fazer backup, que é possível viajar no espaço, tá ligado? Porque o problema é o desequilíbrio que acho que é o mais evidente, que mais a gente é mais culpado por isso, né? O quanto que a nossa natureza faz com que tudo ao nosso redor seja destruído, enfim. Só que é engraçado, né? Você também tem muitos casos de, por exemplo, você deu o exemplo do castor construindo uma barragem, tem muitos casos de castores que constroem barragens em alguns lugares e acabam fudendo todo o ecossistema do lugar. Não, e que é algo mais natural do que um cometa e passar a explodir a Terra, tá ligado? Tipo assim, 90% das espécies foram extintas antes do ser humano começar a se desenvolver, então assim... a gente é parte disso tudo e tem culpa em muita coisa, que eu acho, na minha visão, assim, a tecnologia vai acabar sendo a própria solução desse problema que ela causa. Eu sou otimista nesse ponto, cara. Eu acredito realmente que, até por mais que eu diga que o ser humano, enfim, ele é obsoleto por natureza, a partir do momento que a gente sabe que a tecnologia vai evoluir ao ponto, vai substituir alternativas, né? Mas eu acredito que tudo ficará bem. Vai dar tudo certo, gente. O Sol daqui a alguns bilhões de anos vai explodir e o planeta vai se obliterar. Mas a gente talvez esteja em outra galáxia. Vou recomendar outro gibi aqui. Tem um gibi desenhado pelo brasileiro Greg Tocchini. Procure. Esse vocês têm que procurar bem, porque não saiu no brasileiro. Chama Low. E a ideia é essa. Imagina que a gente... Imagina uma... Low disco do David Bowie. Exato. Imagina de por baixo mesmo, porque a ideia é essa. Imagina que a gente chegou nesse finalzinho, em que o Sol tá morrendo e vai sugar tudo. Porra. E aí o que você faz? Isso é muito louco, porque aí a sociedade é impossível mais viver na superfície, que já tá uma merda. Então eles vivem no mais profundo do submerso dos mares e criam uma tecnologia para reciclar o ar e também tá tudo cagado. A tecnologia também fudeu. E aí você tem em volta a política, por exemplo, uma república mais antiga e tal. E cara, todo mundo sabe que vai morrer, aí vira tipo um mó bacanal, tem uma futurgia. Enquanto tem lá uma pessoa principal lá da história que ela é otimista, fala, não, peraí, ainda acabou de chegar uma sonda espacial de um planeta habitável, a gente ainda pode sair. Enquanto os outros falam, mano, vai se fuder, tu vai morrer mesmo, vai atrás de você sozinha. Fica aqui no canal. Gente, eu fiz as contas, o mundo não vai acabar, velho, eu comi minha sogra. Tipo, exatamente, drogas e sexo. Até tem aquele, o Porta dos Fundos, os primeiros, eu comi o Luquita da galera. O Luquita da galera, não. Bruno De Luca. Caguei no Bruninho. Cago. Não fiz isso com o Luquita da galera. Enfim, a humanidade, cara, é isso. A gente vê. Sexualidade e drogas, entendeu? E o LGBT trata disso. E de novo, a gente volta pra essa sexualidade que é da própria Eva, que não deixa de ser ali um motor de motivação, não só pra ele se apaixonar, mas, porra, cara, o cara usou a pesquisa de perfil de pornografia do cara. Isso é cheat.
Mas, Nossa, gostou como eu falei? Shit. Acho legal, assim, voltando para essa parte do filme, que a gente fala, né, que o Nathan é um vilão, ele é apresentado como um vilão e tudo mais. Só que o filme, a direção do filme nos dá vários sinais do contrário, na verdade, né? Que a robô é o vilão, né? Isso, claro, você pode perceber pelo roteiro, né, até, mas assim, alguns momentos que são bem chave disso é quando a Ava tá conversando com o Khaled, sempre daquela posição, sempre não, mas em alguns momentos daquela posição superior, e principalmente quando ela faz a energia ser apagada, que tudo é tomado por uma fotografia totalmente vermelha, né? E o vermelho é a cor da violência, né? E também a cor da paixão. Então você tem essa dualidade quando o Khaled tá falando com a Ava, né? Essa questão da fotografia e tal. E você vê que nos diálogos do Khaled com o Nathan, por mais que a gente pense que o Nathan é o vilão, eles estão falando de igual para igual. Sim. Né? Eles estão sempre louco, de pé. Quando um tá sentado, o outro também tá sentado. Quando um tá bebendo, o outro também tá bebendo. Isso que eu ia falar, e eles se tratam Nathan, como dudes, né? Ei, cara. Mas isso vem do Nathan. Sim, isso que eu acho legal. O Nathan, ele é muito despojado ao ponto que ele tá... Cara, ele é tão descontraído, porque o primeiro contato, se você for ver entre os dois, ele tá treinando um boxe lá. Então o cara tá na nhaca, tá suado. E aí ele apresenta o quarto do Manolo lá, do Khaled, e aí, cara, ele deita na cama. Não sei se só eu fiquei com nojinho. Você falou, porque de novo, eu coloquei no papel e falei, mano, esse mano na nhaca tá deitando na cama que eu dormiria. Pô, dá pra trocar o lençol? Então você vê o nível de intimidade que o cara, ele entra na sua intimidade sem você perceber. Eu sou seu chefe, você vai beber cheirando meu suor. Então, mas isso é pra criar até a confiança de tudo que o cara Esfregue tá falando. o seu suor no travesseiro da sua mulher se você quer ter a confiança dela. A conexão é maior entre os dois, mas é diferente o tipo de propósito que a robô quer dele, né? Sim, claro. Enquanto o outro tá descontraído pra tentar relaxar a outra ela quer realmente ver ele como um escape dali e realmente usar essa coisa de paixão. Né? Então, tem dois pontos que eu acho que são legais de levantar, que o primeiro é que assim, a gente acha que o Nathan é o vilão, mas todas as vezes que o Khaled põe ele na parede e pergunta alguma coisa, ele responde a verdade. Sim. Ele fala, cara, isso é um teste, mas eu também não tô aqui pra te fuder. Então, quando ele fala assim, você programou ela pra me conquistar e tal, não sei o que lá, você vê que ele no geral, ele fala a verdade, né? Ele conta toda a motivação por trás das decisões que ele tomou pra fazer o robô. Enquanto que da Ava, no fim das contas, a gente descobre que ela mentiu muito mais, tudo bem que no fim do filme. Mas o que eu acho mais interessante é que, conversando com algumas pessoas, né, que viram o filme, com vocês, inclusive, com o pessoal lá do trabalho que assistiu também e tal, uma coisa que eu achei legal é que, assim, numa posição em que você tem um outro filme, imagina uma outra história, por exemplo, que você tem um prisioneiro humano e alguém que está fora e tem o poder, talvez, de libertar aquela pessoa. Numa possível troca dessa, uma discussão dessa, pelo fato daquela pessoa ser um humano, você já pensaria, não, ele pode estar enganando, né? Que é uma suspeita que... Que pessoa? O prisioneiro ou... O prisioneiro pode estar enganando a pessoa de fora, sim, exato, certo. só pra escapar. Certo. Porque ela sabe que é a única forma de escapar. Enquanto que com o robô, é engraçado, a gente tem meio que um sentimento meio de pena, quase como se ela fosse uma forma de vida inferior, como se fosse um animal, digamos assim, que você fala, pô, tadinha, cara, o cara vai matar ela não merece. Eu achava que... E assim, e a gente não para pensar que ela, de fato, ela pode estar enganando ele também, né? E isso, assim, a gente pensa mais forte nisso quando o próprio Nathan vira e fala, porra, você já parou pra pensar que ela pode estar te enganando? E você fala, caraca, é mesmo, né? Mas o duro é que a gente só descobre isso no final, porque ela encontra ele caído e ela podia levantar ele e os dois saírem juntos, e ali a gente descobre que ela foi falsa. Cara, ela nem olha pra ele. Ela é uma insignificância. É o que ele fala assim, cara, você tá com pena dela? Você devia ficar com pena de você, porque a hora que eles olharem pra gente como se fôssemos algo obsoleto, né? Tipo assim, piores que macacos, a gente não... Você que vai estar fudido e não ela. E aí ela fazia exatamente isso, tipo assim, como se fosse um verme
Fala, olha, eu sou uma altíssima forma de inteligência, tem um verme aqui que eu usei ele e agora eu tô indo embora. Ela tá no elevador, ela olha pra frente, ela nem olha assim, ela olha pro lado Khaled no tá ali. último momento, quando ela tá esse lado eu acho bacana também, o modo que o diretor ele deu muito tempo pra mostrar esse final. O filme já tinha tudo se resolvido. A Ava tinha conseguido escapar, o Nathan tava morto, o Khaled tava deitado dentro do couch ali, ficou preso. O ciclo do Khaled tinha acabado, né? Acabado, que a gente começa porque com ele e aí tem essa cena dele preso. Isso, então, e a gente vai despender um tempo de ver ela se humanizando. Isso eu achei muito bem desenvolvido, muito bacana, dou um certo mérito do... Se já tinha ficado claro a humanidade dela pelo perfil psicológico, pelo perfil das ações dela, a partir do momento que ela descobre outras e ela começa a se cobrir por pele, no final ela tá nua, e ela tá se olhando no espelho. Eu não lembro, eu até perguntei, a gente não lembra também, mas enfim. Eu já ouvi dizer que a gente tem uma noção de individualidade do ser humano quando se olha no espelho. Ou pela primeira vez, porque nós somos uma das poucas, sei lá, espécies que conseguem ter noção de que o espelho é um reflexo de nós mesmos. Se o cachorro tá olhando no espelho e latindo, é porque ele acha que é outro cachorro, ele não entende que aquilo é uma reflexo dele. O próprio dele. Peixinho beta, quando você tem que pôr o espelho porque ele não vive sozinho. Ele briga e ele briga, Então, que louco. Parece que é tipo só golfinho e homem. Sempre Tá vendo? golfinho, né, cara? Golfinho é foda. Mas essa assim noção, ela, a partir do momento que ela está se vendo como humana, ali ela está se reconhecendo como indivíduo, né? Como não só mais máquina. Interessante. E aí ela se veste, porque a gente já vai ter um momento dela se vestindo, o mesmo momento até parecido, né? Que é o Caleb olhando pra ela e vendo através, ela se vestir. né? Na primeira vez ela pede pra ele não olhar, mas ele espia, ou seja, ela sabe, ali é um jogo de sedução. Porque é muito fácil, não olhe, né? Então aquela coisa de não olhar já é sedutora, né? E a própria dúvida, né? De ver o que ela quer fazer, né? E aí, de novo, ele tá olhando, nesse caso, ela virando, né, um ser humano, e ele fica muito apático nesse fim de filme. Parece que é ele que perde a humanidade dele. É verdade. Porque ele conta o plano dele, ele vê que o Ele Nathan... vira um segundo plano ali. ele vê que o Nathan morreu, mas ele ali parece perder a humanidade porque ele tá apático, ele tá sem emoção nenhuma. A partir só depois que ele realmente é trancado, aí você vê ele brigando ali eu prometeu preso ali, não podendo fazer nada. Sim. E só pra finalizar um conceito que eu tinha falado, tinha gente que acha que ele é um robô. Cara, todo filme permite que a gente viaje e interprete até a gente... Quem? O Hux. O Hux. O filme permite que a gente interprete. Até os bons companheiros, a gente fala muita coisa, a gente fala bastante. Às vezes, muitas das interpretações também são interpretações. A gente evidencia com tudo aquilo que a gente vê. Sim. Né? Eu acho que o filme, as evidências que ele dá não são suficientes pra gente pensar que ele seja um robô, apesar do conceito em si como um todo permitiria. Mas só pelo fato que é muito incrível o fato dele ser um cara tão solitário, o que era suficiente, necessário pra ser parte desse teste. E a humanidade dele é um pouco o pré-requisito pra ele estar lá. Exatamente, é o que me... É fundamental pra mim, pra minha crença, a expansão de crença ali, de acreditar que aquele é um humano sim, pra fazer realmente que o filme inteiro gira em torno desse teste. Ele era mais uma parte do teste. Agora, você sabe que uma teoria do Sombra, lá do trabalho, que ele falou que eu achei que faz... Trabalhando com ratinho, velho? Sombra! Ratinho! Não, que é uma teoria que eu acho que assim, que eu acho que também faz sentido, que você poderia encontrar embasar isso no filme, né? Que é de que o Nathan é um robô e que o teste de Turing, na verdade, era com ele e não com a Ava, né? Então, assim... eu acho que é válido, você pode achar evidências disso, por exemplo, o fato dele sempre querer se mostrar sendo um humano. Tipo, veja esse quadro do Pollock. Eu entendo porque eu sou um humano. É assim, ó, ele fica aqui de lado. Então, assim, você vê... estou bebendo aqui cerveja como um nossa, humano. Eu tomo cerveja e eu tenho ressaca todos os dias. Veja só que coisa mais humana. Ele era o Bender, na verdade, futuro. Então, assim, eu acho que você pode, sim, achar essas evidências. Mas o que eu acho que é mais... O que fecha mais é o seguinte. Dado um universo em que a gente confunde um robô com um ser humano, qualquer pessoa ali pode ser um ser humano ou pode ser um robô. Né? Então você não tem mais essa distinção. E isso ele traz, acho que até no quadro final do filme, da sombra ali, quando se mescla. Eu acho que ali... Não, ali acaba com qualquer dúvida, né? Que, teoricamente, assim, um robô super inteligente que tem informações a tudo, ele poderia criar algo, né? Assim, ele sendo criador do Google e de um outro robô, ele poderia criar algo tão
sofisticado quanto isso. E aí, enfim, Só você que, poderia... por que ele ia começar tudo de novo, a criar robô com aparência de... Não, mas eu entendeu? digo assim, você poderia imaginar, sei lá, que o dono do Google não tá está lá, ele tá fora, só entendi. olhando por câmera. Mas enfim, né? Poderia, mas eu acho que como o arco se desenvolve tão bem, né, da Ava, do próprio Caleb, Sim. do Nathan, né, desse começo, meio e fim, como um criador, o papel muito bem estabelecido de todos ali, Sim. a gente interpretado realmente nesse caso, acho que talvez precisaria de mais embasamento, né? Acho que perderia desde, até por exemplo, evidências do desenvolvimento, a gente sempre viu o Homem de Ferro desenvolvendo as Mark 1, 2, 3 e 4. Nesse a gente vai ver as mulheres, né? Os modelos, né? Desde o robôs, modelo que começa sem cabeça, que tem, até o modelo que não tem braços, até o modelo... Enfim. E mostra a evolução, né? Inclusive, ele deve ter feito muita tentativa e erro, muito dolorida pra fazer a vagina Óbvio, de todas até elas. falar que a parte que acho que isso é uma das partes mais bem feitas pra comover a gente sentir pena. É óbvio você vê a gente tem empatia pelo próprio ser humano. Imagina, a gente não tá vendo mais como robô ali. Quando vê, né, destruição dos braços batendo numa porta, Nossa, cara, sinistro. A sensação de agonia, mas você chegar nesse nível de robô, de novo, a gente lembra até do Matrix isso, até quando você vê lá a puta robô apanhando, né? Cara, assistindo o Matrix você já fica assim, que é uma animação, imagina. Imagina, Não, e o louco é que, assim, tudo isso que você vê te dá evidências na sua cabeça e faz você criar toda a mitologia do vilão, né? Assim, alguém que tá fazendo outros seres sofrerem, que tá prendendo as pessoas, que tá sempre na posição de controle e tem sempre alguma verdade que ele não pode falar. Mas o filme trabalha isso de uma forma muito boa, que ele coloca, ele te dá todas essas informações, ele fala, então, mas eu não sou vilão, eu só pareço muito um vilão. E mesmo sabendo que ele não é um vilão, você fica com um pouco de raivinha dele, assim, você fica, pô, uma sugestão aquela que eu robô dou, sofreu, mas assim, ele tava defendendo a humanidade, se você na verdade. assiste pela segunda vez, você tira, né, você consegue se abstrair mais, porque você já sabe o que vai acontecer. Eu falo isso por experiência própria, a minha segunda vez foi quando eu percebi, eu não via mais o Nathan como um cara mau. Da hora. Foi nessa segunda vez que eu vi que tudo que ele falou, ele tava realmente do lado do Caleb, né? E ele talvez tenha sido pouco hábil em comunicar com mas eu acho que eu não, acho que fazia parte do teste. Se ele fosse mais claro, ia atrapalhar o teste dele, ia frustrar o teste. E aí, ou se ele fosse muito bonzinho, o Caleb não ia querer ficar do lado do robô. Precisava ter esse antagonismo dele sentir que aí vira um triângulo amoroso. Né? Então, toda essa parte da mitologia ou da parte até de uma alusão ao Jardim do Éden, onde se coloca o Nathan como Deus no Jardim do Éden, onde tinha Adão seria o Caleb, e a Eva, que é a Evil Eva, até uma própria ilusão do próprio nome, né? Já diz isso. Como a primeira mulher da nova humanidade, né? Porque exatamente isso. Porque é ela que muda, né? Na história da Bíblia, né? Ela que faz o Adão... Ela passa pro Adão. Ela faz o Adão ser expulso do Jardim do Éden. E ela que morde a árvore, ou ela que aponta. Ela morde a árvore. Ela morde fruto. Ela tava com muita fome, cara. Ela morde fruto do que transforma, normalmente transforma os homens. No Jardim do Éden, ele tinha essa coisa. Tudo tinha acesso pro Adão. O Adão podia ir em qualquer lugar, menos na árvore do conhecimento. Ponto. Aí você tem no filme que tudo que ele tem a portinha azul, o cartão dele passa. Que é basicamente tudo, né? E a vermelha é a quartinho lá do Nathan. Então, que é a árvore do conhecimento. Ou seja, é ali que onde ele conseguiu reprogramar, foi quando ele conseguiu. Então essa é uma alusão também muito bacana. E foi a Eva que tentou ele a Eva a ir para a árvore do conhecimento. Exato, ela manipulou ele, né? Então, e a árvore do conhecimento, olha que legal, a árvore do conhecimento em Gênesis, né, na Bíblia, o fruto do conhecimento, ele é basicamente o fruto do certo e do errado. É o Homo sapiens se tornar o Homo sapiens sapiens. Depois como é que Deus descobre que eles comeram no fruto? Porque o Adão e a Eva têm vergonha de suas genitálias, exatamente. Então, agora você entende mais, você tem o conhecimento dos deuses, né? Você está... é o que fez os humanos se tornarem humanos. É até meio que uma forma de interpretar que foi ali que realmente a humanidade foi criada, né? Que os homens se destacaram e viraram o que eles são hoje, o conhecimento e tal. É foda isso. E tem tudo a ver com o monomito também do Prometeu, que também é o fogo dos deuses na humanidade, tem tudo a ver. E é através dessa árvore do conhecimento que ele liberta ela, né? Que ela vira, ela está livre e tal. Pô, muito boa. Tem um easter egg, né? Que eu acho que por favor me confirmem se for isso mesmo, mas no quarto do Nathan tem um quadro de uma mulher com roupa de época, né, aparentemente,
Que, cara, eu desconfio fortemente que seja a Ada Condessa de Lovelace, que, pra quem não sabe, é considerada a primeira programadora da história. Veja só. Tinha a máquina mecânica lá do Charles Babbage, sei lá, 1800. Cara, adorava ver ele jogar. Charles Barkley. Charles Barkley. Babbage. Jordan, né, velho? Jordan, Pô, tá. Jordan. Desculpa, mas o Barkley não dá também. Tá no Space Jam. Considerada a primeira programadora da história, né? Nas máquinas mecânicas e tal. Cara, O que eu achei que é uma alusão, assim, uma referência muito bem colocada, assim, porque a gente sai da primeira. Peguei essa referência. Da primeira mulher programadora pra primeira mulher programada. Porra, cara. E é legal porque Ada e Ava tem uma pequena diferença, que é um V. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. É viadão! Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, colocando a palavrinha aqui embaixo no comentário. Exato. Mostra que você é um bom companheiro, que você é especial, que só você chegou até aqui. Então escreve lá. Sim. Agora lembrando, se tem algum comentário, na verdade alguma teoria, ou se a gente deixou de falar, ou se você quer corrigir, mas fala numa boa com a gente, que a gente adora ler os comentários, mas você tem que colocar seu comentário com uma palavrinha. Exatamente. Ou as palavrinhas, no caso. Senão a gente vai saber. Senão a gente vai saber que você é um cara que não viu todo o vídeo, não sabe se a gente falou tudo mesmo. Hoje a gente vai ficar na dúvida. E aí? E aí, se você colocar, a gente sabe, você mora nos nossos corações. E uma coisa muito legal também que você pode acessar, que tem conteúdos extras, que tem um monte de coisa que a gente não pode colocar na internet, porque a gente seria censurado, as Ou o pessoas... Empada seria preso. Ou seria preso. Ou são coisas sem contexto algum. Tipo Exatamente. Vampeta e Google Chrome. Exatamente. Você pode receber, tem alguns conteúdos exclusivos, por exemplo, a lista de os top 10 filmes sci-fi do Bruno. Sim. Né? A gente tem também a palestra do Bruno no Congresso Nacional de Cinema, que a gente libera de vez em quando para quem está no VIP. Então você pode acessar em osbonscompanheiros.com/VIP. Sim, o que é muito legal. Eu gosto de conteúdo exclusivo, Certo. de palestras, de Conacine, de ficção científica, beleza. Só que, cara, eu gastei todo o meu dinheiro num curso de Big Data. E agora, hein? É de graça. Até pra você que precisava, na verdade, de um curso de inglês. Porra. Lembre-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com bons ciborgueiros. cib.org, acessem e tenham sua mente explodida.